Olá galera do YouTube, aqui que está falando é Lucas. Nessa videoaula eu vou dar prosseguimento à aula anterior sobre as obras de Emile Durkheim. Nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre as formas elementares da vida religiosa e a educação segundo Durkheim. Inicialmente, acerca da religião, Durkheim ele afirmava que existiam elementos comuns tanto às religiões primitivas como às religiões atuais, ou seja, elementos que acabaram sofrendo o processo de transição das religiões primitivas para as religiões atuais. Os três pilares, vamos dizer assim, da vida religiosa, segundo Durkheim, seriam as cerimônias, os rituais e a fé. Ou seja, o que são? Eles são elementos imutáveis que estão presentes em todas as religiões. É um marco comum entre todas as religiões, tanto primitivas como as atuais. Durkheim falou aqui que todas as religiões são comparadas e entre elas têm elementos em comum, ou seja, faz-se necessário retroceder às formas primitivas para entender que todas as religiões são igualmente religiões. Ou seja, o processo que eu falei, que voltando para a religião primitiva, nós percebemos que as religiões atuais contêm elementos comuns, essas religiões bem rudimentares. Emile Durkheim ele fala que as religiões elas nasceram da necessidade do homem, ou seja, do anseio dele em busca do transcendente. E a religião, Emile Durkheim afirma que ela se baseia no real no sentido da instituição chamada homem, ou seja, instituição humana. Ela parte da ideia da busca do homem, ou seja, o homem é um ser real, o homem busca algo que racionalmente ele necessita. Emile Durkheim ele definiu, vamos dizer assim, a finalidade tanto da religião como da ciência. Segundo Emile Durkheim, ele disse que a religião tem por finalidade explicar o abstrato, enquanto a ciência ela explica o que é concreto, ou seja, o real. Emile Durkheim também definiu, quando falou sobre a religião, as categorias. Por que são categorias? As categorias são os elementos essenciais da vida humana. Entre elas, podemos citar alguns exemplos como o tempo, o espaço, o gênero, o número, a causa, a substância e a personalidade. E segundo Emile Durkheim, nesse âmbito religioso, não haveria sobrevivência do homem sem a existência das categorias. Essas categorias, elas têm o intuito, elas têm a função, ou seja, elas servem para relegar o homem à sociedade. Elas são produto do pensamento coletivo e estruturam o pensamento humano. Emile Durkheim definiu dois tipos de categorias. A primeira categoria, a categoria priorista, que são categorias anteriores a qualquer experiência subjetiva, ou seja, uma experiência particular, uma experiência própria do indivíduo. Como também existe a categoria empirista, ou seja, é uma categoria constituída a partir dos sentidos das experiências particulares. Um dos exemplos que eu poderia dar para cada um, a primeira e a segunda, a primeira nós poderíamos dar o exemplo do tempo. O tempo ele já é pré-estabelecido, a categoria pré-estabelecida, independente da experiência subjetiva do indivíduo, enquanto a personalidade se encaixaria perfeitamente no segundo padrão de categorias. Ou seja, a personalidade é fruto de experiências particulares do próprio indivíduo. O homem é um ser dual, dotado de duas consciências, a consciência coletiva e a consciência individual, o que Durkheim afirmava também. Como eu falei anteriormente, um grande pilar da religião, segundo Durkheim, seriam as cerimônias, rituais e a fé. Ou seja, eles são considerados elementos eternos da religião. Ele é um fruto do comportamento social e parte relevante dos ideais sociais dos indivíduos, e são criados e recriados pela coletividade, ou seja, eles são elementos que persistem no decorrer do tempo, mas são elementos que eles podem ser recriados, modificados, mas nunca deixarão de existir, porque são considerados eternos.
Agora eu vou falar um pouco sobre educação. Para Emile Durkheim, o processo de educação é o processo pelo qual passam os jovens a fim de serem moldados para viver em sociedade. Segundo Durkheim, a educação tem a finalidade de unir ou diferenciar as pessoas. Segundo Emile Durkheim, a geração adulta ela tem o desígnio, ou seja, ela tem a função de fazer com que a geração jovem acabe consequentemente a se findar na geração adulta, ou seja, a geração adulta atual ela tem a obrigação de formar, nutrir e capacitar a geração jovem para que futuramente ela se torne a geração adulta posterior. Outra finalidade da educação é preparar os jovens para a convivência em sociedade. Segundo Durkheim, a educação ela deveria ser moldada, ser adaptada a cada tipo de sociedade, levando em vista ou levando em conta todo o seu processo histórico. Então, segundo Durkheim, não existiria um modelo padrão da educação para todas as sociedades. Ou seja, segundo Durkheim, cada sociedade deveria ter sua particularidade e seu método de educação para a mesma. Se faz necessário levar em conta o processo histórico passado pela sociedade, como eu falei já anteriormente, e a sociedade é uma entidade moral. Ela desenvolve indivíduos com aptidões intelectuais e morais para atender às demandas sociais. E é isso, galera. Eu gostaria de agradecer aqui a você que assistiu o primeiro vídeo e está assistindo o segundo vídeo. Então, basicamente, esses são os pontos principais, vamos dizer assim, alguns pontos principais das obras de Emile Durkheim. Eu espero que eu tenha colaborado positivamente perante a sua pesquisa sobre esse sociólogo e em breve estarei fazendo mais videoaulas. Eu espero que essa seja uma das muitas que eu irei fazer com o intuito de nutrir o seu conhecimento, de você encontrar um material legal, interessante, didático e dinâmico que você possa aprender de forma coerente e rápida e que você tenha confiança nas informações que estão sendo passadas a você. Muito obrigado, galera. Um bom dia para vocês e valeu.